Olá, meus amores, minhas amadas, como estão? Então vamos lá. Eu gravei um vídeo falando sobre percepção e gravei um vídeo falando sobre estabilizar a energia do pai e da mãe, que é a energia da criação, ok? Da criatividade, do desenvolvimento. E aí me fizeram uma pergunta, me fizeram a seguinte pergunta, em relação ao que eu expliquei nos dois outros vídeos, que eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês poderem assistir, que eu expliquei que nós, através da gestação da mamãe e do nosso ambiente onde a gente vive, do 0 aos 7 anos, pegamos percepções, aprendemos verdades, que são as verdades daquilo que a gente vê, ouve, são as verdades que a gente aprende com os 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. E eu expliquei que a nossa vida está sendo conduzida por essas percepções que a gente tem da nossa infância, do 0, da gestação da mamãe, até os 7 anos. E aí me perguntaram sobre a questão de ai meu Deus, como que é a pergunta? Tem que olhar aqui no celular. Então vamos lá, gente. Tive que olhar aqui a pergunta no meu WhatsApp porque eu esqueci de anotar. A pergunta foi a seguinte: como que faz, né? Da onde que vem as memórias de nossos ancestrais? No caso dessa pessoa que perguntou, o avô dela tinha diabetes e ela desenvolveu diabetes. E aí, bom, enfim, falaram que era genética, né? Mas a gente já sabe que essa questão de doença genética e qualquer outra coisa genética não existe, porque a epigenética, que é depois da genética, vem estudando isso e já provou que são apenas memórias, né? Que aquilo que a gente chamava de genética antigamente são memórias emocionais que passam de um para o outro, e uma vez que você descobre isso, que essa informação, que esse vídeo chega até você, se você tem aí qualquer coisa genética, agora você sabe que são apenas memórias e que você pode ressignificar essas memórias e assim se libertar dessa doença e evitar que seus filhos, netos e bisnetos carreguem com ele estas memórias que se transformam em doença. Por que se transforma? Porque a gente acredita, certo? Mas enfim, vamos lá. Sobre as memórias ancestrais que me perguntaram. Eu vou fazer um desenho aqui para ficar mais fácil a compreensão. No outro vídeo eu expliquei, ó. Essa aqui é a mamãe. Essa aqui é a mamãe grávida. A minha mamãe ou a tua mamãe. Tá vendo aqui o barrigão dela, ó? E aqui dentro tem um bebezinho, tá? Essa mamãe, para ela engravidar de você, ela precisou de um papai, né? Não importa se você conhece, ama ou não esse papai. A mamãe, para engravidar de você, precisou do papai. A mamãe doou 50% da energia dela e o papai 50% da energia dele para a sua existência, que é o espermatozoide e o óvulo, certo? Porém, a mamãe tem as memórias emocionais dela, e as memórias emocionais dela vêm da mãe dela, a memória emocional da mãe dela vem da vó dela e assim vai, certo? E o papai tem memórias emocionais da família dele, do pai dele, da mãe dele, dos avós dele. E aí eles doaram 50% da energia deles para a sua criação, para a sua existência, que é o espermatozoide e o óvulo. Esses dois, espermatozoide e óvulo, fecundaram lá e aí veio você. Então, o que você traz? Nasceu você, certo? Nasceu você com 50% da doação da energia de cada um e
50% da célula de cada um. Então, a célula da mamãe, que é o óvulo, e a célula do papai, que é o espermatozoide, veio carregado de informações, de memórias emocionais, porque essas memórias emocionais, elas estão em todas as células do nosso corpo vibrando. E aí tá aqui você. Tá aqui você formado de células emocionais de papai, células emocionais de mamãe, que já tem na memória celular deles memórias emocionais dos ancestrais deles, que é mamãe, vovó, bisavó, um vai passando pro outro. E aí veio você. E aí é daí, né, que se desenvolve, né, a tal das doenças genéticas, ou dos problemas psicológicos genéticos, ou da repetição de atitudes genéticas. Ai, o meu bisavô, o meu tataravô, o meu avô e o meu pai era ladrão. Meu irmão é. Não, ele não é. Ele traz memórias emocionais dessas pessoas. E uma vez que esse vídeo chega até ele, e ele limpa essas memórias emocionais, que não é dele, é do pai, da mãe, do vô, do tataravô, ele limpa dele, ele não precisa repetir ciclos, ele não precisa ter doenças, e ele não passa essas memórias para frente, para os filhos e para os netos. Entende? A importância disso daqui? E aí o que acontece? Uma vez que você entende isso, que esse vídeo chega até você e que você procura ir, né, pesquisar sobre o assunto, que você procura se limpar das suas memórias emocionais, que você honra, já falei no outro vídeo, seu pai, sua mãe, entrega para eles o que é deles e fica apenas com o que é seu. Você não repete ciclos. E o que são esses ciclos? Depressão, miséria, pobreza, sabe? Tipo assim, eu venho de uma família muito pobre. Essas são as suas memórias emocionais. Você tem essas memórias emocionais nas suas células. Então, você vai trabalhar de noite e você vai continuar sendo pobre. Porque enquanto você não limpar essas memórias dos seus pais ancestrais, você vai ficar repetindo ciclos. Porque está vibrando isso aqui nas suas células como a sua verdade. Isso aqui é a sua verdade. Entende? Você tem que honrar seu pai, sua mãe, seus ancestrais. Então, você não pode desapontá-los e ser rico. Você tem que ser pobre, porque todo mundo era. Então, você tem que ser também. Isso é só crença, é só memória emocional. E aí, uma vez que você limpa essas memórias do seu inconsciente e coloca novas verdades lá, você tá libertando as suas gerações futuras e a si mesmo de repetir esses ciclos. Tanto de doenças quanto de atitudes na vida, entende? Tanto em doenças quanto relacionamentos, sabe? É inconsciente, sabe? A minha mãe foi mãe solteira com 16 anos. É só um exemplo, tá? Não é a minha mãe, não. É um exemplo. A minha mãe foi mãe solteira com 16 anos. Eu não quero isso pra mim. Conscientemente eu não quero, mas inconscientemente eu vou repetir esse ciclo. Eu vou ser mãe solteira com 16 anos. Porque eu tenho que honrar a minha família. Isso vibra nas minhas células. Essas são as minhas verdades. Foi isso que eu vi, foi isso que eu aprendi. E isso é a verdade. E por mais que conscientemente eu diga que eu não quero isso pra mim, que não é assim, eu vou repetir esse ciclo. Quando eu tiver 16 anos, que eu ainda não tenho. Entendeu, gente? Então é isso, as memórias ancestrais que a menina me perguntou. Não lembro quem foi que perguntou. Mas ela perguntou por causa do diabetes do vô que ela desenvolveu. Não, você não desenvolveu. Isso é uma memória emocional que seu vô passou, que passou para você, por mais que os seus pais não desenvolveram, você desenvolveu porque você passou por um impacto emocional igual aquele. E aí a sua célula que tem essa informação registrada diz: agora é hora de manifestar. Porque tá aqui, tá registrado,
Tá registrado na memória ancestral dessa pessoa. E o que é a memória ancestral? Elas são as suas células, tá vibrando em todo o seu corpo, tá no seu inconsciente, tá no seu nível inconsciente. O que é o seu inconsciente? Eu expliquei lá no outro vídeo que a mente da criança é assim, do 0 aos 7 anos é assim, e aqui todas as informações que entram aqui é verdade absoluta para essa pessoa. E o que são essas informações que entram aqui? Tudo, consciente ou inconsciente, tudo que ela vê, ouve, sente cheiro, tato, tudo que ela aprende do 0 aos 7 anos entra como verdade aqui, entende? E depois dos 7 anos, isso daqui é só um desenho representativo. O inconsciente fecha e cria-se o que? Uma linha chamada linha analítica. O que é analítica? Vou analisar. E aqui fica 5% é a sua mente consciente, 95% é a sua mente inconsciente. Olha o poder da sua mente consciente. Ela tem 95% de poder sobre você, seu corpo e sua vida. Por quê? Porque a mente inconsciente, ela não é o seu cérebro. Ela não está na sua cabeça. A sua mente consciente, ela é atemporal. Ela está vibrando em todas as células do seu corpo, do seu cabelo até a unha do seu pé. E aí, o que acontece? Quando você conscientemente diz, eu não vou fazer isso, essa informação passa por essa linha analítica que analisa se essa informação que você diz que não vai fazer isso, não vai engravidar com 16 anos, é igual à informação das verdades que tem aqui. Logo, a mente inconsciente diz, não, essa não é a verdade que tem aqui. Então, dispensa isso e repete o ciclo. Porque a verdade que tem aqui é essa. E aí, para você entrar aqui e limpar as suas verdades, você tem técnicas para fazer isso. Entendeu? Então, por isso que quando eu falo pro paciente, olha, para resolver essa situação, você precisa ir lá na sua infância e perdoar o seu pai pela aquela agressividade, por aquela cintada que ele te deu. Ele estava tentando te proteger. Mas eu não tenho raiva disso. Aí eu falo pra pessoa, coloco a pessoa num estado de meditação, de relaxamento e falo, lembra lá quando você tinha 6 anos, vai para aquela cena agora. A pessoa começa a chorar na mesma hora. Por quê? Porque a informação tá na idade de 6 anos, não tá na idade de 30, 40 ou 50. Aqui, nessa idade aqui, eu digo, eu perdoei. Eu aprendi na minha religião que tem que perdoar. Mas você perdoa com a mente consciente, que não tem nenhum poder sobre você. Você tem que perdoar com a sua mente inconsciente. Essa informação tá no tempo e espaço. Você tem que ir lá, naquele dia, naquela hora, naquele tempo e espaço, e fazer o perdão lá e fazer a ressignificação lá. Você não vai esquecer, não é amnésia, você não vai ter amnésia. Só que você não vai estar, esse impacto emocional que você sofreu lá, não vai estar vibrando nas suas células, manifestando câncer, tumores, doenças, dores. Entende? Você é um ser humano perfeito. Então, qualquer dor, doença, qualquer coisa que você seja, é uma memória emocional. Entra aí no site do Ministério da Saúde e olha aí para você ver. 95% das doenças manifestadas sofreram primeiro um impacto emocional. Não sei o que eu tô falando. Pesquisa aí para você ver. Então, as memórias, de onde vem, a pergunta era, que eu falo demais, né? Mas a pergunta era de onde vem as memórias de meus ancestrais. É daí que vem. Vem da doação do papai, do óvulo da mamãe e do espermatozoide do papai. Essas duas células já vem carregada de informações, tá? É aí que tá. E onde tá? Em todas as células do seu corpo. É você que vai mudar isso. É você que vai olhar para todo o histórico dos seus familiares e dizer, ok, tudo bem, eu aceito que foi assim com eles. Mas comigo não vai ser. Eu escolho que comigo seja diferente. Você tem que escolher. Você é o dono da sua realidade, da sua vida. É só você. Entende? Então, no vídeo de hoje fica por aqui. Se tiverem mais perguntas que queiram fazer, pergunta aí. A repetição de ciclos ancestrais vem de memórias emocionais. Memórias emocionais são só memórias emocionais que precisam ser limpas, olhadas, vistas, aceitas e libertadas. Ok?
Beijos de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Curte, compartilha, por favor, senão o YouTube pensa que eu estou falando sozinha. Um beijo!